com temor e tremor, irmãos, sempre que assumimos o púlpito para pregar a palavra do Senhor. E na minha igreja é muito mais difícil, né? Porque todo mundo me conhece, né? Mas queríamos, como dissemos, tremor e tremor, abrir a palavra do Senhor. Os textos anunciados no boletim. O primeiro texto é um texto por demais conhecido, é o versículo 24 do capítulo 4 do Evangelho de João. Diz a palavra do Senhor: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O segundo texto que nós vamos considerar é o texto de Efésios, capítulo 4, versos 11 a 16. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E finalmente o texto de Mateus 28, 18 a 20, que diz: Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o Senhor abençoe a porção lida da sua palavra e aplique nos nossos corações, e fale ao meu e ao seu coração nessa manhã. Senhor, graças te damos porque sabemos que nada somos, nada podemos, mas confiados nas tuas infinitas misericórdias, que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, e que queremos com tremor e tremor, ó Pai, ser um mero instrumento nas tuas mãos. Fala ao meu e ao nosso coração. Oramos confiados única e exclusivamente no Senhor Jesus. Amém. Por que a igreja existe? Por que nós nos reunimos aqui domingo após domingo? Por que você está aqui nesta manhã e não está assistindo a corrida da Fórmula 1? Por que você lê a sua Bíblia? Por que você é chamado de crente? A igreja é importante para a sua vida? Qual é a missão da igreja? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Já faz bastante tempo, no fim da década de 70, eu pertencia, desde que entrei na faculdade, a um grupo chamado ABU, Aliança Bíblica Universitária. E tive o privilégio
de ser um dos 15 abeuenses que foram escolhidos para passar uma semana com um pastor chamado Hans Burke. E saímos daqui e fomos para o Ceará. Aqui da Bahia foi eu e hoje o doutor Paulo Argolo. E fomos até o Ceará. E de lá encontramos com um grupo e fomos para uma cidade chamada Paracuru. Uma praia belíssima, ali no litoral cearense. E no primeira noite, nos encontramos ali durante o dia e começou o trabalho ali à noite, aquela semana que passamos ali. E Hans Burke sentado lá na frente, nós arrodeados numa sala, só existíamos nós 15 e mais o doutor Márcio Gueiros, que era um intérprete, e Hans Burke, assim sentado. No horário certo, como um inglês, ele fez uma breve exposição e depois perguntou para que cada um ali presente se levantasse e dissesse por que estava ali. Eu me lembro que cada um foi dizendo, e chegou a minha vez. Eu disse, olha, eu estou aqui porque até então eu tenho trabalhado com mocidade e não estou mais querendo trabalhar com mocidade, comecei a trabalhar com adolescente, eu quero ensinar adolescentes, eu quero trabalhar com adolescentes. Uma das coisas que eu aprendi é que ele não respondia às nossas perguntas com palavras, mas ele simplesmente dava um texto bíblico. E outro dia eu encontrava com um dos que ali estavam, Paulo Trajano, aí conversando, ele disse, você se lembra o que Hans Burke ele disse? E já fazem mais de 30 anos. Eu disse, lembro, Romanos 2:21. Tu, pois, que ensinas a outrem, por que não te ensinas a ti mesmo? Pode sentar. Eu ainda queria conjecturar, responder, ele fez, sente. E eu gostaria de pensar com vocês. Porque precisamos saber quem somos para podermos saber o que fazer. E é nessa perspectiva que gostaria, em relação a Deus, considerar 3 afirmações por que a igreja existe. Em primeiro lugar, em relação a Deus, a igreja existe para adorar. Adoração é a maior missão da igreja. A igreja é uma comunidade adoradora. A maior missão da igreja não é fazer missões, mas adorar a Deus. Deus, e não o homem, é o centro de todas as coisas. Missões existem para salvar um povo que adora. Um outro aspecto, que toda a nossa adoração, ela tem que estar centrada em Deus. Apocalipse descreve a igreja adorando aquele que está sentado no trono, aquele que é soberano, aquele que é santo, aquele que tem as rédeas da história na sua mão. Daí porque o seu Jabor, que de forma irônica perguntou quando dessa catástrofe recém-ocorrida ali na cidade de Realengo, ao lado da nossa igreja presbiteriana de Pirituba, quando ele disse que se Deus estava ausente, quando aquele Wellington chacinou aquelas 12 crianças. Apocalipse descreve a igreja que adora o Cordeiro que foi morto, porque ele é o leão da tribo de Judá. Ele venceu para abrir o livro e os 7 selos. Mas um outro aspecto da adoração é que a adoração tem a ver com o conteúdo e não com a forma. Não temos uma forma litúrgica na Bíblia. Temos sim o povo de Deus adorando com sinceridade, com verdade, com alegria. O culto não é um show, nem um funeral. O culto não é uma apresentação para ser visto pelos homens. E podemos ver aqui o fariseu no templo orando, com as mãos para cima, orando, para que as pessoas pudessem vê-lo.
para entender melhor o que vem a ser adoração, nós precisamos considerar o texto lido de João capítulo 4, versículo 24. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus, considerando esse aspecto da adoração, diz para a mulher samaritana o que adoração não é. E aí, se nós formos pegar o versículo 20, está lá escrito que nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o local onde se deve adorar. Logo, a adoração não é centrada em um local, ou num local sagrado, num lugar sagrado. Não é neste monte e nem naquele outro. Não existe lugar mais sagrado do que o outro. Não é o local que autentica a adoração, mas a atitude do adorador. Um segundo aspecto daquilo que não é adoração é adoração sem entendimento. E o versos 22 do capítulo 4 diz: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Os samaritanos ali adoravam o que não conheciam, porque havia ali uma liturgia desprovida de entendimento. Havia um ritual vazio de compreensão. Um outro aspecto daquilo que adoração não é que era uma adoração descentralizada da pessoa de Cristo. E os versos 25 e 26 do capítulo 4 de João, ainda Jesus falando ali a samaritana: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Os samaritanos adoravam, mas não conheciam o Messias. Cristo não era o centro do seu culto. Nossa adoração será vazia se Cristo não for o centro da nossa adoração. O culto não é para agradar a Deus, não é para agradar a homens, desculpe. A música não é para entreter. A verdadeira música vem do céu e é endereçada ao céu. O versículo 3 do Salmo 40 diz que me pôs dos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Mas Jesus também continuou com a mulher, mostrando o que é adoração, o que é verdadeira adoração. A adoração precisa ser bíblica. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem o quê? Em espírito e em verdade. Logo, a adoração precisa ser bíblica. O nosso culto, ou ele é bíblico, ou ele é anátema. Deus não se impressiona com a pompa, ele busca a verdade no íntimo. A adoração verdadeira precisa ser sincera, ela precisa ser em espírito e em verdade, ou seja, de todo o coração. Precisa ter fervor. Não pode ser um culto frio, árido, seco, xoxo, sem vida. Na Bíblia nós encontramos alguns princípios bíblicos para o adorador. O adorador precisa entender que a sua vida é a vida de sua adoração. Deus não está procurando adoração de forma, mas adoradores que efetivamente o adorem em espírito e em verdade. A prática da adoração está enraizada na vida do adorador. A prática da adoração jamais pode ser divorciada da pessoa do adorador. Alguns exemplos dessa nossa afirmativa é o exemplo de Caim. Deus rejeitou a vida de Caim antes mesmo de rejeitar a sua oferta e o seu culto. Se a nossa vida não estiver certa com Deus, o nosso culto será uma ofensa para Ele. O versículo 14
do capítulo 1 de Isaías, diz que as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. O teólogo E.M. Bonds disse: não estamos procurando melhores métodos, mas enquanto Deus está procurando melhores homens. Deus não unge métodos, irmãos. Deus unge homens. Não pessoas com grandes talentos que Deus usa, mas homens piedosos. Nós somos as suas próprias ferramentas. Precisamos mantê-las afiadas. Precisamos manter sempre as nossas vestes alvas e que tenham sempre sobre a nossa cabeça o óleo fresco. Um outro aspecto que o adorador precisa entender, que a adoração não é uma questão de performance diante dos homens, mas de sinceridade diante de Deus. O profeta Isaías levantou a sua voz em nome de Deus e disse: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Davi compreendeu que Deus procura a verdade no íntimo. O adorador precisa entender que um culto, ainda que ortodoxo, divorciado da vida cotidiana, esse culto não agrada a Deus, porque é um culto sem conexão com a nossa vida diária, é entretenimento espiritual. O apóstolo Paulo diz que o culto deve ser racional, e que o culto racional não é apenas um tempo de louvor e de ministração que temos na igreja, mas a oferta do nosso corpo a Deus na dinâmica da vida. Romanos capítulo 2, verso 1, diz lá: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O adorador precisa entender que se Deus não for honrado no culto, o nosso tempo certamente será um tempo perdido. Um outro exemplo é o exemplo do profeta Malaquias, que fala dos sacerdotes que não honravam a Deus. Eles desprezavam o culto, eles não ofereciam o seu melhor, eles faziam a obra do Senhor relaxadamente. Malaquias capítulo 48, verso 10 diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Deus aconselhou, no caso, apagarem o fogo do altar e a fechar a porta da igreja, porque estavam perdendo tempo. A quem, pois, estamos honrando, irmãos, quando cultuamos? A nós mesmos ou a Deus? Tocamos e cantamos porque gostamos ou fazemos para glorificar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor? O fariseu gostava de cantar Grandioso és tu diante do espelho. O segundo aspecto, porque a igreja existe, é em relação a si mesma. A igreja existe para treinar crentes. E aí é o segundo texto de Efésios, capítulo 4, versos 12 a 16. Lutero proclamou o sacerdócio de todos os crentes. Mas 500 anos depois, a estrutura das nossas igrejas tem negado esta realidade. Precisamos, irmãos, de uma nova reforma para devolver aos leigos e a sua função de ministros da reconciliação. O leigo é o melhor e o maior potencial da igreja. O crescimento espantoso da igreja da Coreia se deve ao treinamento de leigos para o testemunho, para testemunharem. A igreja de Deus não é apenas uma multidão, mas deve ser um corpo bem coordenado, onde cada um exerce a sua função e crescem em maturidade. A igreja existe para nutrir e treinar os crentes. Este é o ponto central da doutrina de Calvino sobre a igreja. Por isso, ficar fora da comunhão da igreja é como entregar uma pessoa a Satanás, porque a comunhão da igreja nos protege. Deus deu
pastores à igreja, como também Deus deu mestres. E o verso 11 diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Mas também ele nos concedeu a Bíblia como conteúdo de ensino. E os versos 16 e 17 de 2 Timóteo capítulo 3 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E o verso 17 diz que a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas Deus também nos deu um modelo excelente como método de ensino. Colossenses capítulo 1, versos 28 e 29, o qual nos anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Verso 29, por isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em nós. Há, porém, irmãos, alguns exemplos distorcidos daquilo do que vem a ser uma igreja. E podemos destacar alguns. Primeiro é a igreja creche. Igreja creche é a igreja onde os crentes são bebês, são crianças espirituais, que não demonstram maturidade. Como toda criança, a igreja também é instável, porque é uma igreja centrada em si mesma. Uma igreja que apenas tem a sua compreensão limitada. Uma igreja que depende dos outros para cuidar de si mesma. Mas o segundo exemplo daquilo que é uma compreensão distorcida da igreja é que é uma igreja infantil. E uma igreja infantil é uma igreja onde os crentes, mesmo com 10 anos, ainda tomam mamadeira. O crescimento é retardado. Um outro aspecto é a igreja desnutrida. É uma igreja que come apenas uma vez por semana. Então fica desnutrida. Domingo após domingo, né? Eles estão aqui e se alimentam e vão para casa, se esquecem de tudo e voltam no outro domingo. Um outro aspecto é a igreja flácida. Uma igreja que come e dorme. Come e não faz exercícios. E essa igreja que come e não faz exercícios, certamente ela se torna flácida espiritualmente. Não tem músculos, não tem resistência espiritual. Falta-lhe maturidade, porque maturidade não é conhecimento. Maturidade é vida, é caráter transformado à imagem de Cristo. Mas também tem aquela igreja chamada colônia de férias, um lugar onde gostamos de ir, quando não temos uma coisa mais importante para fazer. Um outro, a igreja plateia, um lugar onde vamos para assistir o que acontece. Somos apenas plateia, assentamos, assistimos e vamos embora sem nenhum envolvimento. A outra, a igreja clube, um lugar onde pagamos a nossa conta para que tenhamos um ambiente limpo, gostoso, confortável. Lugar onde gostamos de ir com a família para ter um tempo agradável e edificante. Irmãos, a igreja não é uma praça de entretenimento espiritual. Por outro lado, a igreja também não é um prédio onde nos reunimos. Depois que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, sempre que o Novo Testamento se refere ao templo de Deus, está falando do nosso corpo. Agora, nós somos não um prédio, porque prédio não é cheio do Espírito Santo. Nós somos o corpo de Cristo, o templo de Deus. Mas então o que é a igreja? A igreja é um corpo que tem muitos membros, e cada membro exerce o seu trabalho, exerce a sua função. Mesmo aqueles membros que não aparecem, eles têm uma função fundamental para a saúde do corpo. 3 coisas são importantes para identificarmos
uma igreja verdadeira? Primeiro, que essa igreja deve ser una. Essa igreja precisa ter unidade. Os membros são diversos, mas há um só corpo. Todos pertencemos ao mesmo corpo. Um outro aspecto que consideramos nessa igreja é a diversidade. Nós somos diferentes uns dos outros, mas pertencemos ao mesmo corpo. Um terceiro aspecto é o aspecto da mutualidade. E nesse aspecto há dois perigos. Ou o complexo de superioridade, né? Consideramos melhores do que os outros, ou o complexo de inferioridade. A igreja, irmãos, é um corpo de leigos treinados para servir uns aos outros. Efésios capítulo 4, no verso 11, diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Hoje a igreja tem pastores que são vocacionados e treinados para fazerem o seu trabalho. Mas o papel dos líderes é treinar santos para o desempenho do seu ministério. Somos todos sacerdotes reais. Precisamos de uma nova reforma, onde todos os crentes possam ser treinados para o serviço. Jesus investiu a maior parte do seu tempo treinando os 12 discípulos. A igreja não é uma massa de pessoas, ela é a comunidade dos discípulos, ou seja, a comunidade de pessoas treinadas para servir uns aos outros. Discipulado, irmãos, não é conhecimento. Discipulado é vida. Discipulado é caráter. Estaremos estagnados se pensarmos que esse treinamento é apenas transmissão de conhecimento. Poderemos ter muitos estudos bíblicos e conhecermos profundamente a teologia e não sermos treinados para o serviço. Maturidade é vida. Quando Jesus mandou fazer discípulos, diz que devemos ensinar a guardar. Crescimento numérico sem vida não é crescimento sustentável, não é o crescimento saudável que a igreja precisa. A expansão contínua das igrejas, sem ensino profundo, certamente enfraquecerá essas igrejas no futuro. Precisamos evitar os dois extremos, a numerolatria e a numerofobia. O terceiro aspecto que queremos considerar porque a igreja existe em relação ao mundo. A igreja existe para testemunhar. A maioria dos crentes não sabe o que é testemunhar. Será que esse é o seu caso? Apenas 5% dos crentes já levaram uma pessoa a Cristo. Você está incluído entre esses 5%? Atos capítulo 1, verso 8, fala que quando os crentes são revestidos do Espírito Santo, eles recebem poder para testemunhar. Não apenas os apóstolos, mas todos os crentes são instados a testemunhar. O versículo 4 do capítulo 8 de Atos diz que entremente os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Os crentes foram pregando a palavra por onde eles passavam. Os crentes é que estão envolvidos com os descrentes todos os dias, todas as horas. E são eles que devem testemunhar porque somos a igreja. Porque a igreja precisa ser cada um de nós. E ela precisa refletir a sua influência invisível, a semelhança do sal. Mas também precisa mostrar a sua influência visível, como a luz. Não se pode esconder uma luz sobre uma candeia. Mas também a igreja precisa, a semelhança do perfume, influenciar de forma notada, principalmente se o seu aroma for o aroma de Cristo. Um outro aspecto é que a evangelização é o resultado da apostolacidade da igreja toda. O trabalho de testemunhar, irmãos, não ficou limitado aos apóstolos. A igreja toda, herdeira dos apóstolos, no sentido de dar continuidade à missão apostólica, ou seja, pregar o evangelho até os confins da terra. Estevão e Filipe eram diáconos,
mas tornaram-se pregadores ungidos. O povo todo, ao ser disperso, iam pregando a palavra por onde quer que passavam. Isaías capítulo 44, verso 5, fala do compromisso de todo crente que foi revestido de poder para viver e falar acerca da palavra de Deus. Um historiador chamado Philip Schaff, historiador da igreja, afirmou que não havia sociedades missionárias, nem instituições missionárias, não havia nenhum esforço organizado nos 3 primeiros séculos, mas em menos de 300 anos, a população toda do Império Romano, que representava o povo civilizado daquela época, foi nominalmente cristianizada. Cada congregação é uma sociedade missionária. Cada cristão é um missionário inflamado pelo amor de Cristo para converter seu amigo. Cada cristão contou o seu próximo. Cada cristão contou o seu próximo, ao seu próximo. O trabalhador ao seu companheiro de trabalho. O escravo ao seu amigo escravo. O servo ao seu mestre e mestra. A história da sua conversão. A nossa tarefa hoje, irmãos, é uma tarefa imperativa. É uma ordem de Deus. Deus não lhe dá o direito de escolher entre pregar e não pregar. Mas ele diz lá, indo, pregai. Movimento, ação. Quando você estiver indo em qualquer parte da sua casa, em qualquer lugar, pregai, testemunhai. Pois essa também é uma tarefa intransferível. Deus escolheu você para pregar a sua palavra. Os anjos até que gostariam, mas Deus escolheu a mim e a você. E é uma tarefa, irmãos, impostergável. Você não pode deixar para depois. Não pode deixar para depois. Porque o depois pode ser muito tarde para aquelas pessoas que estão morrendo, indo para o inferno. Fazer discípulos é a essência da grande comissão. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O discipulado, irmãos, é dinâmico. O discipulado é prático. O discipulado é integrador. Nós precisamos ir, ensinar e batizar. O lar deve ser o centro nevrálgico do testemunho do Evangelho. Ele tem que começar a partir do nosso lar. A igreja primitiva não tinha templos. Ela crescia através de reuniões nos lares. Os lares dos crentes eram as congregações, onde o Evangelho era vivido e testemunhado com poder. Paulo, com seu exemplo, diz que ele testificava de casa em casa. Todas as igrejas que crescem saudavelmente têm voltado a sua atenção para o ministério leigo e para o testemunho e nutrição dos crentes em pequenos grupos. O grande exemplo que temos é a Igreja Presbiteriana Sarangue, que em 1978 começou o seu trabalho. E hoje ela tem ali 300 mil membros, 30 mil membros, 30 mil membros. Para concluir, para que a igreja existe? Primeiro, para adorar a Deus em espírito e em verdade. Segundo, para treinar os crentes e se tornarem uma igreja viva e nutrida pela sua palavra. Terceiro, para testemunhar, para ser sal e luz em nossos dias. Não pense que é fácil fazer parte dessa igreja. O inimigo de nossas almas ruge como leão, procurando fustigar aqueles que querem levar a sério esses ensinos. Se isso não tem acontecido na sua vida,
então fique preocupado. Se você não está sendo incomodado, certamente você está tomando a forma do mundo. É hora de você se perguntar: para que eu existo? Que tipo de igreja eu pertenço? E eu sou a igreja. A creche, a infantil, a desnutrida, a flácida, a colônia de férias, a plateia, a clube? Ou você faz parte do corpo, no qual Cristo é o cabeça? Ele nos desafia para vivermos uma vida na sua plenitude, na plenitude do Espírito, adorando, treinando e testemunhando. Pois essas ações não podem ser vividas separadamente. Que Deus tenha misericórdia da minha e da sua vida, e que nos prepare para participar na sequência da Santa Ceia, mas que possamos fazê-lo em espírito e em verdade, fazendo um autoexame, firmando os propósitos santos diante de Deus, de não apenas sermos ouvintes da sua palavra, mas praticantes. Amém.